Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. É de noite para Boa nós, noite. né? Uhum. Aqui também à noite. Que Boa bom. noite. Então, este é um episódio do MIPT, um método integrativo de impacto para a transformação, e hoje estamos entrevistando a Eliara. Eliara, me conta quem é você, o que faz, Uhum. se apresente, Ótimo. porque as pessoas não conhecem a você, e eu gostaria muito que conhecessem a você. Diga aí. Boa noite a todos vocês. Assim, eu me chamo Eliara, né, sou psicóloga, sou do Rio Grande do Norte, né, sou psicóloga, algumas, tenho uma pós em neuropsicologia e alguns cursos, mas enfim, sou psicóloga, né, trabalho na clínica, trabalho há um tempo já, e para mim é um grande prazer estar aqui. É importante porque Eliara abriu uma clínica com um grupo de colegas, né? Com outra colega e alugam um espaço lá em Rio Grande do Norte, não é assim? Sim, exato. Isso, perfeito, Temos uma equipe, né? A gente abriu um espaço de psicologia onde tem atendimento em psicologia nesse espaço. perfeito. Se você puder falar um pouquinho mais alto ou ligar isso, para eu Uhum. poder ouvir. A gente está gravando isso, este espaço, esta conversa, porque acho que é muito importante que as pessoas também conheçam a você, conheçam o trabalho de você, o que faz, o que não faz, enfim, porque às vezes a pessoa pode ter um trabalho muito bom, mas as pessoas não sabem que existe, né? E este é um meio de Sim, divulgação de você também dar-se a conhecer a outras pessoas que estejam precisando de apoio, de ajuda, de atenção, de todos os cuidados. Eu sou Ana Maria Faia, não me apresentei, sou estrangeira, mas isso não faz diferença. Então, uhum. Eliara, me conta aí, como você me conheceu? Como você soube de mim, minha existência neste país tão lindo que é Brasil? Faz tempo. Assim, de conhecer um pouco da história de Ana Maria como psicoterapeuta, como psicóloga, né, com o trabalho que você desenvolvia, assim, foi por falas de pessoas, né, e desde sempre, eu sempre achei interessante o trabalho que você fazia, né, e assim, por achar interessante esse trabalho, eu tinha muita curiosidade de conhecer, até o dia que eu tive a oportunidade, de fato, de conhecê-la, né, que foi para mim muito bom, maravilhoso, né, fez uma diferença enorme na minha vida, em relação a tudo que aconteceu. Mas aí, há muito tempo, eu ouvi falar no seu trabalho, pessoas falavam sobre o seu trabalho, pessoas estavam, como é que eu posso dizer assim, Impactadas? felizes, impactadas, felizes em relação a esse encontro pessoal com elas mesmas, né? A gente conseguir, como é que eu Sim. posso dizer? Se conectar consigo mesmo. Então, eu sempre achei interessante os depoimentos que eu ouvia em relação ao seu trabalho, né? E aí, sempre tive uma curiosidade de conhecê-la. Até que um dia as coisas se deram e a gente se encontrou, não foi? Eu viajei ao Rio Grande do Norte, eu lembro, e a gente se encontrou, se conheceu mais assim, mais diretamente, pessoalmente, e achei fantástico esse encontro, né? Ah, Porque sim, aconteceram, a partir daí aconteceram muita coisa, tanto para exato. você como para mim. O encontro foi muito bom. Pois Uhum, eu gostaria de fazer assim, um tipo de perguntas com as quais você lida dia a dia no trabalho de você. Eu sei que você é uhum. psicóloga, mas assim, todo psicólogo tem um tema que às vezes, por assim dizer, não flui na entrevista com os pacientes, ou tem dificuldade com os pacientes, ou tem alguma coisa que pode frear esse processo terapêutico. Você acha que no, onde você se encontra, no meio onde você se encontra, com os pacientes que você está, tem alguma dificuldade que você gostaria de sinalizar?
Ana, primeiramente, eu gostaria de deixar claro que assim, é sempre um grande desafio você trabalhar com a subjetividade do outro, né? É, É um grande desafio, cada pessoa traz um mundo, né, dentro de si, é um universo existencial muito grande, então, assim, é desafiador, né? Essas dificuldades, assim, elas surgem principalmente no início do nosso fazer clínico, né? Lá no princípio. sim. E você fez uma pergunta muito interessante, porque quando a gente está na academia, na faculdade ainda, é muito. Como é que eu posso encontrar a palavra? É muito. Às vezes a gente tem que prestar atenção no erro de afirmar sem abordagens no início, porque, de certa forma, são muitos troncos e desdobramentos, e aí acho que a gente perde muito, uma riqueza muito grande de compreender essa psicologia como um todo, Pode esse falar mais atendimento como forte? Se perde em quê? Não vi. você perde muito quando eu falo, quando você trouxe essa pergunta, e eu penso, fiquei pensando lá atrás, né, na Sim. formação ainda, quando eu estava na academia, e eu sempre pensei muito diferente, né, eu nunca me prendi em questões de abordagem, é porque aquela, é porque essa, é porque eu quero essa, é porque... E assim, isso foi muito bacana para mim, inclusive conversando com alguns professores, porque a gente tem muitos troncos e desdobramentos desses troncos, e se a gente entra dessa forma, a gente acaba perdendo a riqueza de conhecer o todo, né? A nossa formação é generalista e a gente acaba perdendo essa riqueza. Depois a gente não para de estudar, você sabe disso. Então, no início, eu até temi essas questões do feedback, do rapport, dessa, como é que eu chego, como é Tecnicidade, que eu né? chego exato, como é que eu chego a esse cliente. E aí eu lembro de umas leituras muito bacanas que eu fiz e para mim foi fantástico, porque assim, eu tinha que chegar como a Eliara, né? Eu tinha que chegar como eu, então assim, eu confesso a você que eu nunca senti a dificuldade desse rapport. Eu nunca senti essa dificuldade do rapport. É como eu já disse, para mim é um desafio, você é uma subjetividade, é um universo existencial muito grande, mas eu nunca senti a dificuldade do rapport tão grande. Para mim não foi uma dificuldade, isso, entende? Entendi, Mas entendi. eu entendo quando você traz, porque eu conheço colegas que trazem essa dificuldade, não é? Não, não Principalmente, necessariamente o rapport, sabe? Não necessariamente estava me dirigindo a esse aspecto específico, porque assim existem muitos preconceitos, existem muitas assim dificuldades. Por exemplo, existem muitos eh, estereótipos que o psicólogo tem que ser a pessoa que sabe, que tem conhecimento hum, vasto, absurdo, que tem que ter um porte, que tem que ter umas roupas especiais, que tem que ter... uhum, E em esses detalhes, muitas pessoas e muitos psicólogos se perdem. Tanto num sim, cuidado excessivo, que às vezes termina afastando a pessoa do mais importante, que é a conexão. Eu acho que uhum, você tem muito disso, né? Você consegue conectar com a pessoa do jeito que a pessoa é. Por quê? Porque o segredo está em que você se mostra como você é. uhum, Então, não tem uhum, que fingir estar em uma postura assim, me diga, tudo bem? Ah, não. Você é Eliara e exato. como Eliara você fala, como estamos falando agora. A gente está Sim, falando do mesmo jeito que trabalharia em uma sessão de terapia, né? Então, sim. é assim, é Uhum. simples e isso é o que gera o rapport. Mas tudo bem. Eu falava de alguma dificuldade, porque quando a pessoa sai da Desculpa, faculdade, sim. eu não consegui entender o que você estava dizendo, porque chamou aqui, aí cortou um pouquinho, mas Ah, estava falando que não é especificamente o problema é o rapport. Rapport. sim, Quando eu perguntei a você se, como psicóloga, você achava algum empecilho, alguma dificuldade, é no sentido que quando a pessoa sai da faculdade, tem muitas coisas, muitos medos, muitos temores,
muitas especulações com respeito tanto a se vai ter paciente, se vai dar certo, se não vai dar certo, se como fazer para dar certo, como concretizar ideias. E às vezes os pacientes chegam e não chegam prontos para resolver, vão embora. Como são todo esse turbilhão de sentimentos e realidades com as quais você tem que ir lidando para contornar e até chegar a um momento em que você fica já como mais calma. Sim, Você passou por essas circunstâncias? sim, né? No início a gente, é como você disse, é um turbilhão de situações. No início, sim, como é que eu vou captar? E eu vou ter cliente, e aí eu vou conseguir viver da clínica, e aí como é que eu me importo, como é que eu devo me comportar, né? Com todas essas questões, é, com essas estereotipias todas, e assim, eu sempre fui muito eu, né? Sim, E aí, quando isso aconteceu na minha vida, eu disse, e agora, o que é que eu faço? Aí, com o caminhar, eu continuei sendo eu, né? E beleza. aí, isso é como a gente conversou anteriormente, é você se mostrar você. E eu descobri isso, né? Foi um processo de descoberta também. É um processo, né? O É, início, ele tem todas essas questões que vêm como um turbilhão para você, de fato. São medos, são coisas que você tem que conquistar, coisas que você tem que aprender, que você tem que mergulhar, né? Quando a gente sai da faculdade é muito margem, então eu tenho que mergulhar profundo para saber o que está fazendo, para compreender o que está fazendo, né? Para ter clareza do que está fazendo. é. Então, assim, foi assim, passei por essas situações, sim. Agora eu entendi direitinho a sua pergunta, Sim, né? porque assim, tem muitas pessoas que quando saem da faculdade, saem com uma ideia, como o que teria que ser o psicólogo tradicional, Uhum, sim. o psicólogo, porque eu vejo muitas vezes, eu adorei o consultório de vocês, tem um aconchego, tem uma coisa muito linda, né? Quando eu fui, eu Uhum. lembro, no espaço Resiliência, né? É, resiliência. Pronto. Só que, assim, eu vejo que hoje em dia, inclusive, isso é muito bom, mas às vezes nós perdemos em isso e não tocamos o que realmente pode ajudar a pessoa a sair da realidade que está vivenciando. Por que eu falo isso? Por que trago essa colocação? Porque é bom dar-se a conhecer, é bom trabalhar as mídias, é bom trabalhar as redes sociais, é bom que as pessoas saibam que você existe, é bom, é ótimo, eu acho muito ótimo. E hoje em dia, tudo se consegue pela internet, então a gente tem que estar aberta, né? Sim. Só que às vezes eu sinto, eu tenho uma sensação, não sei se você concorda comigo ou não, pode discordar, não tem problema, Ok. que se dá muito volume a isso, mas que a qualidade do trabalho que você oferece para o paciente. Como você sente isso? Faz sentido para você? Eu Não não, que eu não não. seja, não seja bom. Dar-se a conhecer é bom, fazer publicidade é bom, e que as pessoas saibam que você tem um posicionamento na cidade é bom, mas é como eu falo, pode ser todo maravilhoso, mas se o conteúdo, no momento que você vai com uma dor, não acha solução, toda essa beleza cai no chão. Sim, Você concorda com isso? concordo, concordo. Eu lembro muito do momento que tivemos, Sim. eu e Fala. você, quando discutíamos justamente essa questão do conhecimento, né? De você saber o que está fazendo, justamente para você conseguir, como finalidade única, devolver a pessoa a ela mesma, né? E quando você sabe o que está fazendo, isso, de certa forma, isso acontece de uma forma tão fluida, tão bacana, tão tranquila, né? E, e eu peguei aquilo para mim, né? Quando você falou de e de fato, assim que você partiu, eu mergulhei de cabeça também nos estudos, em compreensões disso, compreensões daquilo. E assim, é incrível ver, Ana Maria. Eu sempre digo para você que existe um divisor de águas
depois do encontro da gente, né? Porque, assim, às vezes é muito bonito quando a gente diz assim, poxa, a finalidade única da atividade do psicólogo é realmente devolver a pessoa a ela mesma, plena das suas capacidades, das suas potencialidades. É bonito dizer, né? E é o que a gente faz, é o nosso fazer, mas fazer, ter a certeza do que está fazendo, ter a certeza dessa condução, é fantástico, e é um processo. E é um processo, né? É um processo. É um Quando processo. você fala de nosso encontro, as pessoas não estão sabendo qual foi nosso encontro. Você Uhum. quer contar de que se trata esse encontro? Pois é, assim, eu encontrei com a Ana Maria, acho que precisamente no final para vocês que, né, que Tá eu confiante? vou falar desse encontro agora para não ficar uma coisa solta, e vocês, que encontro foi esse, como se deu? Então, assim, foi no final do ano de 2020, Sim. 2020, e foi fantástico, porque eu fui paciente, né, de Ana num momento muito importante para mim, num momento muito importante da minha vida. Eu tive a graça e a honra de ser atendida por ela, né? E foi fantástico, muita coisa que ficou claro, que ficou ressignificado, que ficou revisto de uma outra forma, né? E isso mudou de fato tudo, né? Mudou muita coisa, muitas respostas que ficavam soltas, é como eu falei anteriormente no Uhum. vídeo, mas é como se faltasse, a peça está ali, ou está faltando uma peça, mas ela não encontrou o encaixe, e nesse momento que tivemos, realmente, isso foi encaixado. Isso fez uma grande diferença em toda a minha vida, Porque pessoal, profissional, familiar. porque é interessante mencionar aqui que Liara, ela fez um processo terapêutico comigo. Então, ela, por isso, fala do divisor das águas, né? Um divisor de Uhum. águas, de um antes, Eliara, e um depois. Não que ela não seja uma profissional competente, sino que quando ela fez seu processo, clareou tanto que ela já está com uma força que agora o paciente é o que tem, né? Exato. Dá um posicionamento, dá uma, uma claridade e uma autonomia no trabalho que não precisa falar muito. Você sabe que sabe e pronto, né? Uhum. E Exato. sente e tem muita mais confiança. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando saímos da faculdade, o psicólogo sente que não precisa de ninguém. Tem um conhecimento como se o conhecimento fosse suficiente para curar ou para reorganizar nossa vida e nossa história. A gente sabe tudo dos pacientes, sabe como tem que ser, mas muitas vezes realidades dos pacientes batem em fraquezas e fragilidades nossas. E Nossa, sim. aí onde as pessoas se fragilizam. As Uhum. pessoas falando de terapeutas, falando de psicólogos, né? E Uhum. acham que não é necessário. Então, tem uma forma de lidar diferente que se você já tem resolvido aquilo. Então, Sim. eu faço um convite para você que é psicólogo e terapeuta. Não é demais. Olha, eu tenho um monte de formações. Falo um monte porque acabei de finalizar um mestrado no México e finalizei uma pós em São Paulo. Então, além do que já, da última vez que a gente se encontrou, já virei essas páginas, como Sim. que então, o que falo, por que falo isso? Porque em cada processo, em cada aprendizado, você vai trabalhando aquelas partes, aquelas áreas da vida de você que ainda não estão del todo limpas como para brilhar e ajudar até o paciente a caminhar e fazer o percurso. Então, às vezes eu vejo que muitas pessoas já antes de finalizar já se estão lançando a ajudar e acho fantástico. Mas eu acho que o que mais sentido faz nas pessoas é você passar pelo processo. Porque Processo. falava mesmo um autor gestaltista do México,
que ninguém conhece melhor a doença que aquele que atravessou ela, que passou Uhum, por ela. E eu acho uhum. que nós, como psicólogos e terapeutas, é fundamental passar por cada processo, por cada enfoque que você trabalha, porque você ganha limpeza, por assim dizer, limpeza, e nunca vamos estar limpos, ainda também, né? Ter essa Uhum. consideração. Mas mesmo assim, você começa a se apropriar daquelas ferramentas que podem ajudar a você a ajudar até o paciente. Se torna mais Sim. criativo, se torna mais, enfim, muita coisa diferente, né? E eu Uhum. acho fantástico essa colocação de você, porque inclusive você em um momento me pediu uma assessoria. Lembra Sim, disso? lembro, sim. Como foi? Ajudou essa assessoria a você, essa orientação que eu coloquei para você? Ajudou muito, muito, assim, de verdade, porque no momento eu estava vendo um monte de coisa e, assim, em relação à teoria, lendo, vendo, e, assim, naquele momento eu pude perceber como seria aquilo na prática, né? Como seria aquilo na prática. E eu estava vivenciando algumas situações comigo, acho que as pessoas já devem estar entendendo, né, quando eu falo isso. Sim. E aí você veio e me deu assessoria, você veio e me explicou, e você veio e pôde abrir aquilo para mim, né? A clareza daquilo. Hoje eu vejo a diferença disso que eu fazer na clínica, né? Na aplicação da psicoterapia com as pessoas. Eu vejo quanto isso clareia para elas também, vejo como isso é importante. E assim, quando a gente começou a conversar com você, que eu esclareci, né, que tinha sido sua cliente, né, paciente, eu nunca me incomodei, nem nunca vou me incomodar no fato de ter feito terapia contigo, de fazer terapia quando for necessário. Uhum. Porque me lembro de uma conversa que a gente teve e assim, eu sempre pensei que fosse por aí, sabe? É como tudo que você acabou de dizer, você não consegue entrar nesse universo existencial do outro se você não está bem com o seu universo existencial. E Uhum. assim, a gente trabalha com N ferramentas, mas assim, a principal ferramenta somos nós. Então isso tem que estar muito bem resolvido, isso tem que estar muito bem entendido, não é? E assim, a gente é um processo, a gente está pronto, né? A gente vai se organizando ao longo dessa caminhada, desse processo. Sim. Então, assim, foi de fato incrível a sua assessoria, né, os nossos encontros de psicoterapia, né, as minhas sessões. E eu me sinto orgulhosa de ter participado, de ter vivenciado, de ter feito a psicoterapia. Como eu E sempre olha que estarei a aberta. gente só fez uma assessoria. Só foi uma Foi hora uma de assessoria. assessoria, Foi uma uma hora, e assessoria. com isso clareou totalmente o mapa para você abordar Uhum, e trabalhar com teus uhum, pacientes. Acho interessantíssimo. exato. Porque E assim, foi sim, fala. a experiência de ter tido aquela assessoria e de trazer para a prática com os meus pacientes assim, foi uma coisa incrível, assim. E a gente vê o resultado neles. E isso não tem preço, né? É, Isso não tem preço. Né? é, Você vê o seu trabalho fluir ali e, além do seu trabalho fluir, você está devolvendo, de fato, possibilidades e capacidades que todos temos. Você vê que o outro está ali, né, com essa força de saber que vai se embora, que agora vai ter sim. tá. É maravilhoso, é incrível. E serviu e serve, né? Eu, Muito, muito importante. e como para você, Eliara, porque eu lembro que você tinha, de alguma maneira, uma forma de olhar ao paciente, né? Porque, às vezes, dentro das universidades, temos uma orientação, sim? Uma orientação mais específica. E beleza, porque a gente tem que sair com alguma coisa na mão, né? Se vai trabalhar no Uhum. campo do trabalho, a gente tem que sair. Mas você observou que eu não utilizava só um enfoque terapêutico. Eu fazia uma Sim, mistura de tudo. sim. E você percebeu a diferença do trabalho se abrindo, porque eu observo, posso errar, viu? Ninguém tem a Uhum. verdade absoluta. Mas eu tenho uma sensação que quando as pessoas saem
da formação da faculdade, e em todo canto, porque eu trabalho na Venezuela, no Equador, no Peru, na Argentina, no Brasil, em todas partes, saem com uma orientação, porque algumas universidades têm um posicionamento de enfoque terapêutico para desenvolver. Só que às vezes os psicólogos, eu acho assim, que muitas vezes se fidelizam a esse método, a esse enfoque. Uhum. E é como se você se abrisse a janela, perdão, um pouquinho a mais, é como se você estivesse traindo aquilo que você bebeu na alma mater, por assim dizer. Uhum. E isso eu acho que perde muita força e Uhum. orienta muito as pessoas. Não que não seja bom o que você aprendeu, é excelente. Só que você não precisa se fidelizar a isso. Precisa Sim, abrir um pouco o horizonte a outras realidades, a outros enfoques, que pode ser que com o enfoque que você tem mais prática, tem habilidade, tem se formado, tem se capacitado, você chega a resolver, ajudar ao paciente a resolver em 3 sessões. Mas quando você uhum. tem uma multiplicidade de visão e tem um olhar mais holístico, no sentido de diferentes, sem que nenhuma seja melhor que a outra, sino a necessária e oportuna para resolver um tema específico, você encurta o caminho. Você não percebeu isso no trabalho terapêutico? Percebi. Isso foi um dos pontos que me chamaram a atenção. Assim, eu sempre me senti, Ana Maria, um pouco diferente no meu tempo de faculdade, porque eu não conseguia conceber, e não consigo até hoje, essa briga de correntes, né? Porque, assim, quando você fala, você suaviza tanto, e eu procurei suavizar isso na minha vida inteira, mas quando a gente está lá dentro, a gente vê que realmente tem. Ah, porque parece que existe uma necessidade de afirmação do que eu da minha abordagem, afirmação, e eu digo, poxa, uma categoria, como é que pode uma categoria se dividir dessa forma? E eu nunca concordei com essa divisão, né? Com essa divisão. E eu acho isso que você falou muito pertinente, porque eu sinto isso. Quando eu falo da subjetividade, dos desafios de estar com pessoas, eu sinto que é necessário que a gente esteja aberto a situações e a diversidades, né? E eu acho importante o conhecimento. Pronto, eu fiz após em neuropsicologia, eu fiz um certo curso, eu trabalho aqui. É importante que a gente aprofunde, que a gente conheça, que a gente saiba, que a gente consiga identificar, mas, sobretudo, é importante você perceber quem você está atendendo, né? Que pessoa é aquela, o que é que ela traz, né? Com esse olhar que você acabou de falar, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso faz uma diferença enorme nos atendimentos da gente. Eu acho que isso encurta muita coisa. E eu tenho sentido esse custo agora, né? Eu tenho sentido, eu tenho uma forma de falar engraçada, mas eu sentido esse gosto mesmo de vivenciar, de estar hoje vivenciando isso. E de que isso não seja nenhum problema, porque às vezes parece um problema e, na verdade, o maior problema é aquele onde você se fecha e você faz o caminho do outro muito mais custoso, né? Muito mais É, demorado, né? é, é interessante o que você está colocando. Não para, em momento nenhum, um método é melhor que o outro. Não estou colocando Sim, isso, eu quero deixar sim. esclarecido isso, não? Não sei, a ideia não é criticar o que é, sino abrir a Uhum, mente de muitas pessoas sim. que não só existe esse caminho, que podem ter Uhum, muitas mais ferramentas de diversas maneiras, de diferentes enfoques, que encurtam o caminho de serviço para a solução da dor do paciente que você tem na do frente. paciente. Exatamente. Se, E, de se, certa forma, sim, pode falar. pode falar, pode falar. De certa forma, a gente quebra paradigmas, né? A gente quebra preconceitos, conceitos formados, prontos e arrumados, que servem para quê? Eu, eu concordo com você,
que nós não estamos criticando nenhuma abordagem, Não, nenhuma é melhor que a outra, exato, isso é muito importante que isso fique bem claro, mas a gente está falando de outra situação, né? De uma coisa de uma abertura, abertura, né? de uma abertura, né? De Enriquecimento. uma abertura, exatamente, Isso. exatamente, de uma Porque abertura. assim, eu sinto, pelo menos na trajetória, levo, eu acho que 32 anos como psicóloga. E eu era assim, bom, embora minha formação foi ecléptica sempre, ou seja, eles mostraram condutismo, mostraram psicoanálise, mostraram diferentes enfoques. Então, a gente que escolhia por onde você ia. Mas eu acho que não precisa você escolher. Você pode tomar uma coisa boa de um, que encurta o caminho, outra coisa melhor de outro, que encurta o caminho. Isso não quer dizer que você está deixando de ser fiel à teoria. Não, porque quando você trabalha como psicólogo, o alvo de você como psicólogo é o serviço a teu paciente. Sim, Pelo menos eu penso assim. Eu me formei tanto para quê? Para ajudar melhor a meu paciente, para ajudar a que ele saia mais rápido da situação na qual ela se encontra. uhum. Exemplo, se eu pergunto a você quantas terapias você fez comigo, tirando a assessoria, você lembra? Ana, eu acredito que foram 5 sessões, 6 sessões, foi isso. Eu não Virou a sei se 5 ou chave 6. e virou a chave de teu trabalho, de teu atendimento, de tua Uhum. visão, de o florescimento no consultório virou completamente. Sim. Além que você também está se capacitando por outros lados, né? Uhum. Por que falo isso? Porque, às vezes, esse ponto é tão importante, porque eu vejo, escuto, quando eu troco pareceres com as pessoas, não me fideliza, não, não vou mentir, porque eu tenho um método, que é um método super doido, para a pessoa que quer se arriscar a tomar o melhor de cada enfoque. Então, estou criando esse método que, pronto, se o psicoanálise ajuda, beleza, vamos a resgatar o melhor disso. Se a teoria cognitiva comportamental ajuda o TCC, beleza, vamos a tomar disso. Se Jung ajuda, sim, e assim, sim, 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 sim. Porque Uhum. quando o trabalho você vê que é energia quântica, é condutismo, é gestal, é muitos enfoques que às vezes estão contidos em uma sessão. Dice, eita, eu passei por tudo isso. E você nem percebe, né? Porque Uhum. é tipo uma doidice boa, saudável, que ajuda a pessoa a encurtar o caminho, né? Porque eu sinto uma dor muito profunda. E é que muitas vezes a frustração de muitos psicólogos é que eles vão embora dos processos terapêuticos. Por quê? Desistem. E chegam muitos questionamentos, não? Às vezes, o raciocínio mais saudável, muitas vezes, é pensar que não tem dinheiro e que desistiram porque não tinham dinheiro para pagar. É o que Uhum. alimenta nosso ego. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente não dá resultado na terapia. E eles desistem porque não estão vendo que aquilo que estão colocando como um, como um investimento para eles mesmos não está dando resultado, não está tendo movimentação. Uhum. E nesse ponto, eu gostaria de perguntar a você o que acha você que faz desistir aos pacientes? Porque podem ser múltiplas razões, né? No caso de você, que você tem de perto, que você percebe, que você escuta comentários de colegas, o que você percebe no ar que tem? Deixa eu ver bem direitinho essa questão. É, primeiro, eu acho que quando
meu ponto de vista, né? Quando o cliente, paciente, ele chega, ele vem atrás de algo, né? E é sempre um investimento. A gente, até isso é um desafio. Às vezes é um desafio a gente mostrar que é um investimento em você, porque de fato é, né? Uhum. E primeiro grande ponto, Ana Maria, é isso que você acabou de falar. Eu venho em busca de algo. Eu preciso, pelo menos, Resolver. é, resolver. Sentir que eu estou no caminho de resolução, né? Daquilo. E isso aí já faz uma grande diferença. O primeiro ponto, ele já é muito importante. É, dentro do contexto geral, eu acho que a coisa que faz o cliente, de fato, desistir é ele não encontrar essa resposta que ele vem atrás, ele não encontrar a resolução do que ele está procurando. Dos que chegam e dos que vão embora, porque eu percebo que esse seja o principal ponto. Né? Entendi. Esse Não, seja o eu principal também ponto. percebo, porque eu fiz inclusive está no YouTube, eu fiz uma listagem de por que um paciente desiste. Porque às vezes tem uma tendência de colocar que a psicologia é um mercado, você é uma empresa. Uhum. Tudo bem, eu acho que é uma troca. Eu acho que é uma troca também. E Então, assim, pagam pelo teu serviço, mas você oferece um resultado. E quando você uhum, oferece resultado, as pessoas pagam com gosto. uhum, Porque, por exemplo, eu não sou econômica e você sabe disso, uhum, mas valeu a pena. Em vale, curto tempo, você fez um exatamente. investimento, deu prioridade àquilo que estava atrapalhando de alguma maneira tua força, todo, todo o potencial que você tinha, resolveu e começou a dar resultado, né? Então, eu Uhum, acho que a primeira coisa é a sensação de ter uma resposta. Porque quando a exato. pessoa porque eu coloco assim, cada sessão tem um objetivo e tem que ter Uhum, resultado. A pessoa tem que sair daquela sessão sabendo que trabalhou um aspecto da sua vida, ou resolveu um tema, ou o que for. Tudo bem, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, outras, mas eu também cheguei à conclusão, não sei se você concorda comigo, porque eu coloco assim, que o método tem uma estrutura de gerar consciência, são os quatro pilares, né? Consciência, porque às vezes a pessoa nem tem consciência do problema, uhum, aceitação, aceitar aquilo que está acontecendo, decisão, querer mudar realmente, e ação. Só que as pessoas desistem porque quando vão a tomar, podem até tomar consciência, saber onde está o problema, descobrir, mas isso não é suficiente para resolver, para ter resultado. A pessoa tem uhum, que aceitar que está estagnada. Até aí pode ser, mas muitas uhum. pessoas, quando chega o momento de tomar a decisão para colocar-se na ação, desistem. Por quê? Porque é um compromisso pessoal. Uhum, também, Como, né? como fazer, e eu no método explico, não? Como fazer para que as pessoas se comprometam com elas. Com ela, Que com nada ela. vai acontecer, nem a terapia é uma mágica, nada vai Uhum, acontecer se você não acompanha com coerência aquilo que você quer para a sua vida. Por uhum. quê? Porque às vezes acham que o método é a salvação. Não. Que a psicóloga é a salvação. Não. Não, Que indo à não, terapia vai ser a salvação. Não. Por quê? Porque a pessoa não se comprometeu com ela. com ela, exato. Você percebeu como na primeira sessão eu coloquei todo o baralho, por assim dizer, na frente e falei: Sim, não vou fazer nada se você não quiser, mas se você quiser, uhum, eu topo. uhum. E de quem foi a responsabilidade do processo? Sim, Então, eu acho que isso é um ponto, uma chave também que é importante dar como aporte para as pessoas que podem nos ouvir, né? Para as pessoas que uhum, estão começando, que cada sessão tem que ter um resultado e a pessoa tem que ir com a clareza de que aquilo foi trabalhado, aquilo foi resolvido, uhum. aquilo fica
bolando na cabeça, aí É, pitacos de uma coisa, agora eu entendo isso, e começa a entender muita coisa, e faz sentido muita coisa na vida da pessoa, quando depois de cada sessão você consegue resolver alguma coisa. Porque eu falo o efeito dominó, né? Você resolve um tema, mas você sabe que esse tema estava atrapalhando um relacionamento, outros. o Uhum, trabalho, tudo. exato, exatamente. E é interessante a gente ter entrado nesse ponto, porque assim a gente diz, ele vai, desiste quando ele não vai, quando ele não encontra o que ele foi buscar, né? Falando do cliente, do paciente. Mas esses pontos que você colocou em relação ao método, eles são incríveis também, porque você pode ir, você pode encontrar. Agora é Mas, um, é um caminho que você vai ter que trilhar. E é com você, porque é a consciência, né? A aceitação e a decisão e a ação, isso é parte de você, né? Eu tive a tomada de consciência e logo após eu preciso aceitar. Essa coisa não tá legal não, mas assim, eu aceito, eu acolho, eu tenho consciência disso. E aí eu tomo a decisão da mudança. Qual é a mudança que eu quero para mim? Então vai partir para ação, né? é, Ação, eu acho engraçado quando você falou de ação, que eu falo muito sobre ações específicas, porque elas geram resultados, né? E dentro desse processo é muito importante quais são as minhas ações específicas para mudar isso aqui. E aí eu tenho que me comprometer comigo, porque a partir daí é que eu vou ter os resultados que eu quero ter. E isso é muito importante. não existe um processo terapêutico se você não passa por essas quatro fases. Não Uhum, existe uma uhum. evolução, uma solução, porque às vezes a pessoa, porque outra coisa também que eu venho descobrindo porque a gente analisa, né? Vai analisando o que deu certo, o que não deu certo, e vai analisando que também está dentro do perfil da pessoa que chega a você. Quando chega como uma criança, querendo que o outro Da resolva a pessoa. vida de você. Uhum, Aí exato. não dá certo o processo terapêutico, você infantiliza Uhum. e você termina se tornando o salvador do paciente, que você não é ninguém. Você não salva ninguém. Você pode Eu ajudar sempre, as pessoas, é, mas salvar eu ninguém. gosto, exato, eu gosto quando é uma troca. É fantástica essa É. troca, né? Você falou isso, e é fantástica essa troca. Eu sempre falo alguns dos meus clientes e pacientes, isso foi uma coisa muito Cliente engraçada é a também na pessoa academia que eu vou dizer, é, chama, tanto faz. e que eu sempre, assim, eu sempre digo, olha, o processo é teu, Colocar a responsabilidade do processo na pessoa. o processo é teu. E dentro desse tema que a gente ainda está falando, é muito importante você perceber a importância do processo, porque não vai ter resultado. Se você faz isso, não tem como não ter. Então, assim, se apaixona pelo processo mesmo que às vezes ele seja doloroso, porque no final das contas, teria que ser para chegar onde tem que chegar. Então, se não tem como não existir os resultados, se você mergulha, se você está aberto, se você aceita, se você toma as decisões que tem que tomar. Então, o processo, quando você se apaixona pelo processo, o resultado ele vem, né? Tem como consequência, não tem como não vir. Como consequência, não Porque tem como não vir. a pessoa tem que estar no adulto, porque se está na criança, o processo, por mais que Uhum. falem de decisão, por mais que falem de compromisso, de ação, se a pessoa não está no adulto, assumindo a responsabilidade, correndo atrás, o processo não acontece. E isso foi muito claro, né, nas minhas sessões, essa questão de estar no adulto, né? Sou eu e eu posso. Eu vou embora, eu posso. Depende de mim e só exclusivamente de mim, É, né? porque eu E a deixo gente muito... Sim, fala. e assim a gente percebe como a criança ela fica não tem mais ali, não tem mais espaço para ela tomar decisões, porque vai dar tudo errado, não adianta, né? Então, Não tem assim, é mais muito legal. justificativa, já não tem mais culpados, já não tem. Tenho vários, tem alguns vídeos em YouTube que eu falo disso, como ajudar a pessoa a passar da criança ao adulto, como você comprometer a pessoa na primeira sessão, porque eu falo, olha, eu tenho conhecimento, eu posso ajudar você, só que meu trabalho é um 30% e o 70% é de você. E se você não faz os 70%, o processo não acontece. Não acontece, né? E Entendeu? isso é muito essa
quando você fala, é bom outras pessoas ouvirem, porque é muito importante, né, essa clareza. Né? É muito importante essa clareza dentro do nosso fazer, porque isso muda tudo. Né? Isso muda tudo. Muda comprometimento, responsabilidade, resultado, empoderamento, muda tudo. Tudo completamente, né? É muito, muito interessante, muito interessante. E por mais que esse caminho, esse processo, em alguns momentos ele seja doloroso, mas agora eu me lembrei de São Francisco, né? Quando o doce, o amargo vira doce, né? Porque por mais que ele seja doloroso, vai chegar um momento que ele ser doce, doce, porque você e você, então não tem mais aquela coisa de alguém estar culpado na história ou de você se vitimar e sair fazendo vítimas, né? Eu me vitimo e sempre que eu sou vítima, eu saio fazendo aí não sei quantas vítimas mais. E é libertador, né? É É. libertador. Porque a pessoa, quando se coloca no vítima, perde toda a força de transformação. Uhum, uhum, Então, eu também tenho um vídeo falando sobre isso. Como ajudar a que o paciente saia da criança para tornar-se adulto, mas também como, quando você se coloca como vítima, como perde toda a força. Então, você é uhum. vítima, e as vítimas, quem são? As crianças. Quem procuram culpados? As crianças. As crianças, A exatamente. criança nunca aceita ter cometido um erro, sempre joga a culpa no outro. No outro, Então, como detectar se teu paciente está na criança ou está no adulto? no adulto. Eu tenho gravado outro vídeo também que você pode procurar. Tem muito material em YouTube para as pessoas que realmente queiram aproveitar essa informação, né? Que é E fruto... é interessante, Sim, eu não sou uma é interessante, pessoa... Desculpa. interessante quando a gente fala dessa vitimação. E assim a gente acaba, além da gente não estar no nosso lugar, né? No lugar que a gente precisa estar, Uhum. é, a gente dá essa força ao outro, né? Dá É, esse poder ao outro. E aí é, esse poder é nosso, né? Essa força é nossa. Ela é. tem que vir para cá, ela tem que voltar para mim. E é muito interessante isso. Assim, foi, isso foi a parte do divisor de águas que eu disse, né? Também, porque assim, é bom quanto pessoa, quanto profissional, melhor ainda, né? Melhor Hum. ainda. Porque aí a gente tem a certeza do que a gente está fazendo com o outro também. E Isso é muito bom. respeitar se a pessoa quer chegar até o final ou não. Sim, Dá conta sim, da pessoa, não? Porque sim. às vezes as pessoas falam, não, é um tema de dinheiro. Dinheiro nunca é um tema. Quando você quer uma coisa, você procura de onde não tem. Quando você Uhum. quer um celular, você pede a tia, a prima, a avó, você até debaixo É, do tapete e da alcancia do porquinho, você quebra para juntar os reais. Ou seja, tema de dinheiro nunca é. É tema de querer. É tema de realmente investir na pessoa, né? essa, essa, essa parte do investir foi uma das nossas conversas, até as conversas fora Sim, e dentro da psicoterapia, e que foi para mim incrível, porque foi tudo que a gente viu realmente de fato aconteceu, está acontecendo. Quando a decisão e a ação era investir, né? Então aí, quando eu trago novamente o processo, é bom se apaixonar pelo processo, porque quando a gente inicia, quando a gente começou a conversa, a sim, gente falou do iníciozinho lá, aquele turbilhão de situações que aparecem na cabeça da gente. E aí, como é que eu vou captar? E como é que eu vou ter clientes? E como é que eu vou ganhar dinheiro? E essa captação, como é que vai ser? E aí, como é a minha postura quanto profissional, que tem toda aquela coisa, né, por trás, né, uhum, que graças a Deus está sendo desmistificado aí, né? que bom. E é realmente um processo, porque assim, eu estava conversando com a sócia, com a minha sócia lá no espaço, Sim, e a gente estava vendo o seguinte, poxa, a gente tem um caminho, né? Anos. E é esse o processo. Né? Se você acredita no que você faz, se você aprofunda os seus conhecimentos dentro do que você faz, se você sabe o que está fazendo, não é a mesma coisa do processo individual. Agora eu estou falando da vida laboral, do trabalho, da minha sim, profissão. sim, Mas você vai receber o resultado. com E aí certeza. é tão legal, porque a gente já está vendo, O né, resultado. os frutos. Isso é fantástico. E eu digo sempre, olha,
se apaixona pelo processo, vivencia o processo, porque o resultado ele vai chegar. É. Ele vai chegar. Vai chegar se você quer chegar ao resultado. Exatamente. E esclarecer que todo o processo não é fácil, Não é fácil. mas o interessante que eu percebo no método é que a pessoa nunca sai mal, sempre Uhum, sai melhor. uhum. Que às vezes as pessoas acham que fizeram terapia porque ficaram no chão, porque o terapeuta deu com um garrote no paciente. Diz, eita, a terapia de hoje foi terrível porque mexeu e tudo destruída. Não, você passa, chega, passa pela descida, mas depois sai acrescentada e liberada, Exatamente. libertada. Pois tá. Outra coisa que eu queria perguntar a você, como foi para você, se você pudesse compartilhar conosco, né? Como foi para você a primeira sessão comigo? Eu revivi a primeira sessão agora, Jaque sabe? Você mate. perguntou, é, eu revivi. É, é, foi um misto. Para mim Uhum. foi um misto, né? Um misto de sensações, de sentimentos, aliás, de desejo de desejo do processo, de decisão, de aceitação, mas né, de peraí, deixa eu ver como é que eu tô. Então foi um misto, foi muito interessante esse misto, porque no momento parecia uma briga, né, comigo. E assim, à medida que eu fui percebendo, realmente eu aceitei, eu tomei, foi uma tomada de consciência muito interessante, muito grande. E não tem como essa tomada de consciência não acontecer, a aceitação logo em seguida, quando a gente quer, né? Você disse. O primeiro momento para mim foi difícil, né? Não foi fácil, né? É, Eu nunca tive nenhum problema como a gente conversou, em dizer vou fazer terapia, até porque a gente precisa, nós precisamos, né? uhum. Nunca foi problema para mim enfrentar uma psicoterapia como não é, quando for necessário, né? Sim. Esse é um cuidado que a gente tem que ter com a gente. Mas, assim, foi difícil por muitos momentos, por muitas situações que eu estava vivendo naquele momento, né? E, assim, o primeiro momento foi um momento crucial. Dali, ou eu continuaria, ou eu não ia mais. É, E eu você, fui sabendo disso. porque Eu fui sabendo disso. eu na primeira sessão, normalmente eu faço um mapeio. Ó, Uhum. eu ouvia você, isto, eu acho que por aqui, por aqui, por aqui, isto está acontecendo, estou percebendo que isso, você me disse, estou errada, mas normalmente é do jeito, só que a pessoa demora em digerir, né? Mas tudo bem. Uhum. E daí sai o compromisso. Eu não vou fazer nada que você não quiser. Sim. É a situação, e se você quer, sinta-se à vontade. Se não quer, também está bem. Tá bom. E Porque tem pessoas é, que querem agradar ao paciente para reter o paciente, para que ele não é, vá embora. E você sabe que, é. em meu E, caso, e, no é, meu método, não existe isso. e você traz uma coisa pertinente, né? Porque existe muito isso, né? E a gente tem que saber, isso está contido dentro do que a gente faz, do que a gente tem que saber que está fazendo. É assim, não tenho que agradar você. E assim, às vezes eu ainda converso com alguns pacientes e digo, olha, eu não estou fazendo isso para te agradar. Isso aqui não é o meu fazer, você sabe. Então, assim, é preciso que isso aconteça, né? Aconteceu comigo e foi muito, muito importante. Foi difícil, mas foi importante. Quando eu falo de difícil, eu falo de um difícil meu, não de um difícil de acolher e aceitar a psicoterapia porque sou psicóloga. Acho que Deus é tão perfeito. Vou Hum, falar assim que a gente não, a gente precisa do outro, né? sim. Nós somos psicólogos e precisamos do outro psicólogo para cuidar de nós também. E a gente precisa de cuidado. Eu tenho Isso, muitos mestres que me pois ensinaram, é, me mostraram o roteiro e vivo eternamente agradecida de tudo exato. aquilo que eu superei graças a eles. Uhum, Então, isso sim, faz parte. exato. E assim, nós não estamos prontos. Tem gente que tem uma caminhada muito maior, sabe? Isso é você ser você. E eu acho, como eu disse anteriormente, isso faz uma diferença tão grande na hora de estar com o seu paciente.
né? Se as eu não me empresas. engano, quem fala sobre isso é Rogers, né? Veja você, Isso não é o a melhor cliente. forma, exato. Veja você, então, é a melhor forma de. E eu acho fantástico isso. Então, foi difícil, mas, assim, logo na primeira. Foi difícil, mas a primeira sessão eu já sabia que eu iria continuar. Eu já saí de lá sabendo que eu iria continuar, porque eu queria continuar. E aí, continuamos, né? Foi fantástico. Tá bom. Uhum. Você quer comentar alguma outra coisa? Não. Um conselho que Não, você daria eu à acho que pessoa? foi. hum, é. Primeiro, eu acho que esse nosso momento foi maravilhoso. Eu estou me acostumando com esses novos formatos, né? Sim, É importante, né? a Não nova sou forma muito. de interagir. Exatamente. Estou me acostumando, gente, né? Então, assim, para mim foi incrível, foi uma experiência muito legal. Inicialmente, você percebeu que eu estava um pouco, né? Mas aí foi super gostoso. Depois a gente foi sendo conduzido de uma forma tranquila. E realmente é uma conversa, né? E um conselho, acho que uma troca também, né? Acho que Uhum. para quem está ouvindo, para quem é psicólogo, para quem a gente nunca deixa de estar em formação, né? Porque a É, gente está sempre estudando, a gente está sempre procurando. E eu acho importante de essa postura, é, como é que eu posso dizer? De você estar aberto. De você estar aberto, como a gente conversou, de você entender que você é a principal ferramenta é você, o psicólogo. Essa abertura e entender que o nosso fazer, a nossa atividade tem como finalidade única realmente devolver o outro mais pleno de suas capacidades, de suas possibilidades, mas isso só pode acontecer se você estiver pleno de suas capacidades, de suas possibilidades. é. Então, isso é abertura também para você se olhar, para você se rever, para você mergulhar, para você aceitar, para você ter consciência, aceitar, tomar decisão e agir com ação. Então, eu acho que isso aí tem que ser, Tem tem que ser na caminhada da gente, tem que ser. Então, assim, é isso que eu deixo assim. De hoje, das minhas últimas vivências, né, da minha vida laboral hoje, da caminhada que eu fiz até agora, e continuo aberta, quero continuar aberta. Eu digo para ele, era não te fecha. Não te fecha, e essa conversa comigo, né, essa coisa de você comunicar para você é muito legal também. Ó, é que você importante. se fala para si mesmo, né? É o que você Sim, termina acreditando. Isso, tá sim, bom. Termina virando uma crença de você com respeito a você mesmo. E é sim. muito importante isso. Pois tá, Eliara, eu fico muito feliz, muito agradecida de você ter me dado essa oportunidade de fazer esta troca de experiências e que isso possa somar na vida de tantos terapeutas, né, que estão iniciando sua profissão, psicólogos que estão abrindo espaços para ajudar ao outro. Passa pela experiência, se informe de múltiplas maneiras de ajudar, que o foco de atenção seja teu paciente e que em tudo existe um equilíbrio na troca, né? Então, Uhum. eu peço a vocês que podem estar acompanhando este vídeo ou que irão acompanhar, que se querem colocar algum comentário, alguma coisa importante, se querem dar algum agregado àquilo que a gente colocou aqui, sinta-se à vontade, sinta-se em família. Estamos tentando ver como construímos e como ajudamos melhor em essa paixão que temos por ajudar ao outro dentro de um equilíbrio, sem nos Uhum. jogar-nos até esgotar-nos, mas sem deixar de dar o que o outro precisa. Pois tá, até outro momento. Isto foi mais um episódio do MIPT, entrevistando a Eliara, que trabalha como psicóloga em Rio Grande do Norte. E, e eu acho fantástica a clínica, as pessoas que possam ouvir esta gravação e fiquem por lá, pois contate com ela que com certeza eles poderão ajudar a vocês, tá certo? Um beijão
E muito obrigada mais uma vez. Tá Um bom? grande abraço para você. Beijo. Outro para você. Tchau, tchau.